Você já imaginou ser posto à prova por Deus, de uma forma que testasse o seu coração por completo? Essa é a história de um homem chamado Abraão, um homem de fé, e de um filho chamado Isaque, símbolo da promessa e da obediência. Hoje, vamos relembrar o momento em que Deus pediu o impossível e mostrou que a fé verdadeira confia mesmo sem entender. Parte 1. O chamado da prova, em Gênesis 22, 1-2, diz: E aconteceu, depois destas coisas, que Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Deus fala com Abraão, e não era um pedido comum, era o filho da promessa, o menino que ele esperou por décadas, o milagre que nasceu quando já não havia esperança. Mas agora, Deus o pedia de volta. Essa não era uma prova apenas de ação, era uma prova de confiança. Será que Abraão seria capaz de entregar aquilo que mais amava, acreditando que Deus tinha um propósito maior? Parte 2. O caminho da obediência em Gênesis 22, 3, 6 diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Sem questionar, sem reclamar, Abraão obedece em silêncio. Cada passo até o Monte Moriá era pesado, mas sua fé o sustentava. Durante 3 longos dias de caminhada, o coração de um pai ardia em dúvida, mas sua mente repetia: Deus proverá. Parte 3. O diálogo, que corta o coração em Gênesis 22, 7, 8 diz: E falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Essas palavras ecoaram como um sussurro de fé. Isaque, jovem e obediente, confiava em seu pai. E Abraão confiava em Deus. O menino poderia ter fugido, questionado, mas não. Ele se entregou em obediência, mostrando que a fé também se aprende pelo exemplo. Parte 4. No Monte da Prova, em Gênesis 22, 9, 12 diz: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. O momento mais tenso, o silêncio mais profundo. O céu parecia observar, e o tempo parou. Mas antes que a lâmina descesse, a voz de Deus ecoou: Não faças mal ao menino. A prova havia terminado. Abraão mostrou que nada era mais importante do que obedecer a Deus. Parte 5. O cordeiro da provisão, em Gênesis 22, 13 e 14 diz: E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, Jeová Jiré. Ali, no Monte da Obediência, nasceu o nome que ecoa até hoje: Jeová Jiré. O Senhor proverá. Deus nunca deixou Abraão sozinho. E essa história não é sobre perda, é sobre confiança, fé e provisão divina. Assim como Abraão, Deus também testa a nossa fé. Nem sempre Ele quer tirar algo de nós. Às vezes Ele quer ver se estamos dispostos a entregar. Porque quando confiamos totalmente, Ele sempre tem um cordeiro preparado, uma resposta, um milagre esperando no alto do monte. Se hoje você está passando por uma prova,
Lembre-se, no tempo certo, Deus proverá, porque a fé verdadeira é aquela que continua mesmo sem entender. E no final, Deus sempre cumpre o que promete. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e inspiração.